Marca da besta. O próprio nome já está errado, Ale. A Bíblia fala de Olha sinal da só. besta. Sinal da besta no grego. Algumas Olha só. traduções estão marca, outras traduções estão sinal. Esse já é o primeiro engano. Eu vou explicar para vocês por que que nunca chega essa marca ou sinal da besta, por que que nunca ninguém acerta o que que é isso. Em primeiro lugar, no chat tem gente que vai saber, tá? Tem gente do chat que é da Igreja de Deus. Mas vamos fazer o teste. No livro de Apocalipse, capítulo 13, aparece essa passagem sobre o sinal da besta, que é uma passagem muito explorada pelos YouTubers, porém muito mal explorada. Só que ninguém esclarece quem que é essa besta, ninguém esclarece em que época que ela atuou ou em que época ela deveria atuar. Vamos perguntar para vocês, vamos fazer uma interação aqui. Quem que é a segunda besta de Apocalipse capítulo 13? Porque Apocalipse capítulo 13, a Bíblia, ela apresenta várias bestas. Daniel 7 apresenta 4, você tem várias bestas no livro de Apocalipse, tem a besta que surge do abismo, da terra, do mar, tem aqueles animais que são bestas. A Bíblia, ela apresenta várias bestas. Então nós temos que identificar quem que é a besta da marca ou do sinal. Só no capítulo 13 de Apocalipse são duas bestas. A primeira pergunta, quem que é a segunda besta de Apocalipse 13? É uma pergunta, vamos ver se alguém no chat sabe responder. Você sabe, Ale, quem que é a segunda besta do Apocalipse capítulo 13? Não, Gilberto, sinceramente não sei mesmo. Então, aí não tem como saber o que ela vai fazer, não tem como saber qual que pode ser o sinal. A Dani Exatamente. Jacobi falou, a besta é todo o sistema de engano de Satanás. Na verdade, a gente precisa ser um pouco mais específico do que isso. Ó, acertaram. O Boi de Pano identificou exatamente quem que é a segunda besta de Apocalipse capítulo 13. Ele falou que é o Sacro Império Romano. A primeira besta de Apocalipse capítulo 13, deixa eu abrir aqui a Bíblia. A primeira besta é a besta que saía do mar. É o Império Romano Ocidental. É o antigo Império Romano. Depois, a segunda besta é a besta que surge da terra, que o nosso irmão Boi de Pano corretamente identificou como Sacro Império Romano. Agora eu pergunto para vocês, em que época atuou o Sacro Império Romano? Em qual época que ele teve a sua atuação? Porque a gente tem que identificar quem é a besta quando que ela esteve realizando essas coisas que estão descritas na Bíblia. Vamos ver se alguém sabe a época que durou o Sacro Império Romano. Porque se a gente entender quem que é a besta e qual foi o tempo de atuação dela, a gente já vai descartar várias coisas, entendeu? O Anderson Urban falou, ó, ela atuou no tempo da Inquisição. Sim, o Sacro Império Romano ele atuou. O Laerte Santos, Idade Média. Exatamente. Começou no ano 800 com Carlos Magno e foi até o ano 1806. Besta, meus irmãos, significa um reino, um império. Nós podemos pegar, por exemplo, Daniel capítulo 7. Ele vê 4 grandes animais ou 4 grandes bestas, cada um diferente dos outros, subiram do mar. Então, eu estou em Daniel 7:4. O primeiro parecia um leão e tinha as asas de águia. Eu observei até que suas asas foram arrancadas, e ele foi erguido do chão, de modo que levantou-se sobre 2 pés como um homem, e recebeu o coração de homem. Está falando claramente do império da Babilônia, Nabucodonosor, né? Que foi quebrado o orgulho de Nabucodonosor, Deus derrubou ele, ele ficou durante 7 anos comendo capim, pastando, então suas asas foram arrancadas. Levantou-se sobre 2 pés como homem, recebeu o coração de homem. Nabucodonosor, ele reconheceu que Deus é soberano, ele rendeu glórias a Deus
depois que ele foi humilhado durante esses 7 anos. Então, o primeiro animal está representando a Babilônia, o primeiro império, que também é a cabeça de ouro da estátua de Daniel. Depois, Daniel 7:5, a seguir eu vi um segundo animal, que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. E lhe foi dito: levante-se e coma quanta carne puder. Tá falando, meus irmãos, do Império Medo-Persa. Eu não vou entrar em detalhes, tá, da descrição para a gente não perder o foco da live. No versículo 6 de Daniel capítulo 7, depois eu vi um outro animal que se parecia com um leopardo, e nas costas tinha 4 asas, como asas de uma ave. Este animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Está falando do Império Grego. E é muito fácil identificar. Ele se parecia um leopardo e nas costas tinha 4 asas, devido à rapidez das conquistas de Alexandre o Grande. Então a Grécia foi feroz e rápida como um leopardo. Essas 4 asas de uma ave é porque ele conquistou muitos territórios de forma avassaladora, de forma muito rápida. Depois fala, esse animal tinha 4 cabeças. A gente sabe que o Império Grego estava dividido em 4 setores, tinham 4 generais e recebeu autoridade para governar. Essa besta é a Grécia. A besta anterior, Império Medo-Persa. A besta anterior, Império Babilônico. Depois ele vê um animal mais aterrorizante de todos, no versículo 7. Na minha visão à noite, vi ainda um quarto animal, ou uma quarta besta, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro. Ferro, você já sabe que é Roma, porque na estátua de Daniel, o Império Romano é representado pelas pernas de ferro, com as quais despedaçava e devorava suas vítimas, pisoteava tudo que sobrava, era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. 10 chifres é óbvio, são as 10 divisões de Roma. Depois, enquanto eu estava refletindo nos chifres, vi um outro chifre pequeno que surgiu entre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Está falando do papado. O papado derrubou 3 divisões e ficou no lugar delas. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância, ou uma boca que falava muitas blasfêmias. Aqui ele está falando do Papa, da pessoa do Papa. O chifre é o papado, representado sempre por um homem, né? Sempre tem um representante humano, quando ele morre, é colocado outro no lugar. O livro de Daniel, nós podemos facilmente identificar quais são esses impérios, quais são essas bestas, e podemos facilmente identificar o papado com as demais chaves bíblicas. A gente tem um estudo mais completo, tem a série Revelando o Apocalipse, e nós provamos que a identificação ela não comporta uma particular interpretação. Então não pode vir uma pessoa pregando aqui, não pode vir um youtuber falando o que ele acha que é, porque a Bíblia diz que nenhuma profecia comporta particular interpretação. A interpretação tem que ser dada pelas próprias chaves bíblicas e pelos fatos históricos. É claro que nós temos estudos sobre todas essas coisas que nós estamos falando, só estou dando uma pincelada para a gente chegar na marca, ou melhor, no sinal da besta que surgiu do mar. E nós temos também a besta que subiu do abismo, que é a maçonaria, que eles se reuniam nos porões da França. A besta que subiu do abismo, por exemplo, é a maçonaria. Eles se reuniam em porões no começo. As lojas maçônicas, elas surgiram dos porões. Por isso que fala que ela surgiu do abismo. E temos várias outras bestas, até essa tentativa de governo global será a última roupagem da besta, será o império, o último império, que na estátua de Daniel é representado pelos pés de barro misturado com ferro. Então, por isso que no mundo de hoje, você não tem claramente um império dominante. Você não tem os Estados Unidos dominando o mundo totalmente. Você também não tem a China dominando o mundo totalmente. Da mesma forma, você não tem a Rússia
dominando o mundo totalmente. Você tem uma polarização e as pessoas elas não entendem esses conflitos que estão acontecendo. Elas falam, poxa, mas se é um sistema maligno, se todos são maus, o que está acontecendo, né? Quem que está certo? Quem que está errado? Será que o Putin está certo? Será que o Putin está errado? Será que o problema está na Ucrânia? Não, o problema tá no mundo inteiro. É que assim, eles são malignos, mas ao mesmo tempo eles se odeiam. Então sempre vai ter o, entre aspas, o fogo amigo nesse império, justamente porque o ferro não se mistura com o barro. E é justamente nesse império que nós vivemos hoje que a pedra, que é a rocha, que é Cristo Jesus, se desprende lá da montanha e vai colidir nos pés da estátua de Daniel, e esse império ele vai ser totalmente destruído. Todos os impérios serão destruídos, conforme Daniel falou claramente para o rei Nabucodonosor, quando ele interpretou o sonho do rei. Daniel capítulo 2, ele fala para o rei: Tu olhastes, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Nós vivemos nos pés da estátua. Hoje, continuando, enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, e atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmigalhou. A pedra, meus irmãos, é Cristo Jesus, que vai retornar nesta era, neste reino. Então, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio. Ou seja, não vai existir quaisquer vestígios dos reinos antigos e nem mesmo dos reis e dos governos atuais. Todos esses governos atuais, que nós, a China, a Rússia de Putin, Estados Unidos de Biden, não vai ter vestígio de nada disso. Esses reinos vão ser totalmente destruídos, como nós vemos claramente em Salmos capítulo 2, como nós vemos claramente em Salmos capítulo 110. Continuando, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Ou seja, Jesus vai governar sobre toda a terra, ele será rei sobre toda a terra. Isso está para acontecer nos próximos anos. Por isso que é importante as pessoas saírem desse engano maligno. Parar de ver essas fábulas aí desses youtubers que nunca pararam para estudar a Bíblia com seriedade, que não têm vida de oração, que não fazem jejum, que não têm temor e reverência pela palavra de Deus. Eles estão comercializando a palavra de Deus, ganhando views e likes com a palavra de Deus, quando o assunto é extremamente sério, meus irmãos. Nós temos que ter total temor, porque se pregarmos errado, seremos muito cobrados. E aí Daniel conclui: foi este o sonho e nós o interpretaremos para o rei. Então ele fala que o reino dele era o mais coeso, era o mais poderoso. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que viviam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti, está falando para Nabucodonosor, lá da Babilônia. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Ou seja, os medo-persas não teriam todo o poder da Babilônia, como se fosse o império totalmente dominante do mundo. Tinha o exército mais poderoso, era o reino mais rico, era o mais coeso. Aí ele fala, ó, depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Já não vai ter toda aquela glória, todo aquele poder. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Bronze sempre é Grécia.
Você ouviu bronze é Grécia, ouro, Babilônia, prata, a Média e a Pérsia, e ferro, Roma, ferro com barro, hoje. Ferro com barro é hoje. O que ele fala? Que o reino de bronze, a Grécia, governará sobre toda a terra. E até hoje, meus irmãos, nós temos essa influência maligna grega. Esse helenismo, esse platonismo grego, ele está permeado nas religiões. Por exemplo, essa ideia de imortalidade da alma vem da Grécia, vem de Platão, vem de Sócrates. Se alguém vai fazer um curso de teologia, ele vai aprender muitas heresias. Deus ele não se alegra dos teólogos, das pessoas que procuram esses cursos de teologia, porque nos cursos de teologia, mais de 50% do que é ensinado é puro paganismo. Essa questão aí de o homem é imortal, a alma vive para sempre. É a primeira mentira que foi contada pela serpente no Éden. Deus falou: se você comer desse fruto, certamente morrerá. A serpente falou: não, você pode comer, você certamente não morrerá. Então, a primeira mentira que foi contada na história da humanidade, ela continua permeando todas as denominações religiosas, praticamente. Se você perguntar para qualquer pastor, para qualquer teólogo, se a alma é mortal, ele vai falar que não. Sendo que a alma nada mais é do que o corpo, que é pó da terra, com o sopro da vida. Tanto que Deus formou Adão do barro, soprou o fôlego da vida nas narinas dele, e ele foi feito o quê? Ele foi feito alma vivente. Então, alma é tão somente uma pessoa viva. Uma pessoa morta é apenas um corpo, é apenas um cadáver. Uma pessoa viva é alma. Então não existe isso de imortalidade da alma. As pessoas morrem e elas ficam aguardando no Sheol, num estado de inconsciência, a ressurreição. Então as pessoas elas morrem e elas ficam aguardando a ressurreição ou para a vida eterna ou para aniquilação no lago de fogo e enxofre. Depois, eu estou lendo Daniel. Nós paramos no reino de bronze que governaria sobre toda a terra, e a Grécia realmente governou sobre toda a terra. Os judeus foram atacados também, né? Foram subjugados pelos gregos. Teve a profanação do templo nessa época. Antíoco Epifânio, ele chegou a sacrificar porco no templo de Deus. Isso está muito claro no livro de Macabeus e até mesmo em Daniel, capítulo 8 e 11, se eu não me engano. Tem um estudo no canal. Os gregos, eles trouxeram essa cultura de culto ao corpo, de comer carnes imundas. Eles forçavam os judeus a comer carnes imundas, de profanação do sábado, antropocentrismo, de colocar o homem é o centro de tudo. Inverte, né? É como se Deus fosse o servo e o homem fosse o centro. E essa cultura grega, ela ainda está muito forte na nossa sociedade. Está muito forte na nossa sociedade a cultura grega. Com todos os enganos. A filosofia, né? A filosofia, em grande parte, vem da Grécia. E é algo extremamente negativo, porque os filósofos, eles levantam questões que a Bíblia responde e eles colocam como se não houvesse resposta para aquelas questões. De onde viemos? Para onde vamos? Tudo que a Bíblia responde. Nós somos criados por Deus, nós estamos destinados ou à vida eterna no reino vindouro, ou à destruição no lago de fogo. O que nós temos que fazer? A Bíblia é um manual da vida. Então a filosofia, ela é algo maligno, que veio dessa influência grega. Tá cheio de faculdade de filosofia, tá cheio de filósofo que é todo idolatrado pelas pessoas, são tudo ateus, agnósticos, é uma tragédia. Depois, no verso 40, ainda de Daniel 2, finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. O Império Romano. Depois do domínio grego, Alexandre o Grande, ele morreu jovem, ele morreu com 32 anos, se eu não me engano. O império foi dividido em 4,
e depois eles acabaram enfraquecendo e surgiu esse quarto reino que é forte como o ferro e que destrói tudo. Voltaremos na ressurreição como carne novamente? Ele tá Não, é perguntando assim que se funciona. Isso está explicado claramente, entre outras passagens, em 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 em diante. Nós seremos transformados. Os eleitos vivos, eles vão receber um corpo incorruptível, o mesmo corpo que reveste o Senhor Jesus. Os eleitos mortos também vão ressuscitar nesse corpo incorruptível. Porque são duas ressurreições. São duas ressurreições. Aqueles que vão receber, que são candidatos à primeira ressurreição, os santos do Altíssimo, eles não vão passar pelo julgamento do trono branco. E quando Jesus voltar, só vai ter a ressurreição dos justos. Só vai ter a primeira ressurreição. A segunda ressurreição é depois de 1000 anos. Depois, na segunda ressurreição, as pessoas elas vão passar pelo julgamento do trono branco. As que forem absolvidas, cujos nomes estiverem inscritos no livro da vida, elas vão ter acesso à árvore da vida e elas não vão mais morrer. É como se fosse um corpo glorificado, um corpo incorruptível, mas não deixa de ser carne e osso. Só que não envelhece, não sofre ação do tempo, não sofre dano, porque os discípulos eles tocaram em Jesus, Tomé tocou nos machucados. Tomé falou: "Não, só vou acreditar se eu colocar a mão no furo". Jesus comeu um peixe, ó, tô comendo um peixe na frente de vocês, vocês estão encostando em mim. Seria como o corpo de Adão e Eva antes do pecado. Tudo indica que sim. Tudo indica que sim. Entendi. Agora, aqueles que forem reprovados no julgamento do trono branco, o que vai acontecer? Eles vão ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre para aniquilação. Não existe aquele inferno eterno, mas existe um sofrimento grande, onde Jesus falou: lá haverá choro e ranger de dentes. Jesus fala 14 vezes sobre o Geena, sobre o lago de fogo e enxofre. Foi traduzido errado como inferno. Inferno, o que é? É sepultura. No grego é Hades e no hebraico é Sheol. Quando você vê na Bíblia Hades ou Sheol, é sepultura, é o lugar dos mortos. Quando Jesus fala inferno, ele não está falando inferno. Todas as vezes que ele fala inferno, ele está falando Geena ou Geena. Geena é o lago de fogo e enxofre. Mas o problema é que colocaram essa tradução meio para assustar as pessoas, para a Igreja Católica vender indulgência, as pessoas meio que compram com dinheiro o perdão dos pecados, é um negócio terrível, entendeu? Mas sim, existe o lago de fogo, mas não é eterno, ele pode durar de acordo com o pecado, né? De acordo com o grau de maldade que a pessoa fez, digamos assim, aquela pessoa que não se arrependeu. Tem uma pergunta importante do podcast. Mas este lugar que chamamos de inferno está reservado àqueles que decidiram por vontade própria ser inimigos de Deus, tipo satanistas, pessoas que fazem sacrifícios e fazem o mal na terra? Na realidade, não apenas para eles, mas para todos que não se converterem, para todos que não passarem a servir o Mestre Jesus, para todos que não forem batizados nas águas, no nome de Jesus Cristo. Você não pode receber o batismo em títulos trinitários, isso não está previsto na Bíblia, nós não temos nenhum batismo em títulos no livro de Atos dos Apóstolos. Sabemos que Mateus 28, 19 sofreu uma interferência, isso a própria Igreja Católica confessa, né? Tem livros, a própria Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, traz uma nota de rodapé esclarecendo que foi inserido depois, lá pelo século II ou III. Oi, Ale. Só um pouquinho, irmão Gilberto, só um pouquinho, né? Tem um comentário aqui do Fernando Torres. Eu acredito no arquiteto, mas eu não acredito em nenhum crente, são todos falsos. Meu amigo, tu vem dentro da minha casa aqui, desrespeitar os meus convidados. Tu não tem respeito, não, cara? Não tem respeito. No dia do julgamento do grande trono branco... Não, deixa ele, ó, porque no dia do julgamento, quando ele estiver diante do grande trono branco, eu quero ver ele pedir ajuda para o arquiteto.
Esse papo de arquiteto sei muito bem de onde que vem. Então. Mas vamos dar sequência aqui, que a gente vai chegar no que é o sinal da besta. Então, nós falamos sobre os impérios, sobre todos os impérios, desde a Babilônia até hoje. Nós identificamos as bestas que representam esses impérios, sendo que a última besta que Daniel vê é um animal assustador, horripilante, que ele fica impressionado mesmo, que é aquele que a tudo despedaça, ele quebra tudo. E depois, como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que este será um reino dividido. Olá! Por isso que ninguém entende o que está acontecendo. Quem que é o império dominante hoje? Por exemplo, um cristão, ele sabia com certeza absoluta que a Alemanha não ganharia a guerra. Então, quando a Alemanha ela já tinha dominado quase toda a Europa, faltando apenas a Inglaterra e a Sibéria, basicamente, falaram: bom, quando a Alemanha, né, já estava conquistando quase toda a Europa, se você perguntasse para um cristão, a Alemanha vai ganhar a guerra? Ele ia falar: óbvio que não. Não, mas como não vai ganhar a guerra? Ué, não vai ter um reino coeso depois de Roma. Então ele responde com certeza absoluta, porque o livro de Daniel revela que a Alemanha não ganharia a guerra. Há um tempo atrás, né, quando começou essa história da fraudemia, me perguntaram: será que a China vai dominar o mundo? Eu respondi tranquilamente: é óbvio que não. Mas a China está comprando tudo, Gilberto. A China já comprou não sei quantas terras. Eu falei: tenta achar a China no livro de Daniel. Se você achar a China no livro de Daniel, então nós temos que seguir a Bíblia, porque a Bíblia nunca errou. A Bíblia nunca errou em nada, em nenhuma profecia. E hoje nós vivemos neste reino. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que este será um reino dividido. É um reino dividido. Eles estão tentando organizar um governo global. Só que eles mesmos se odeiam. O Ocidente odeia o Oriente. Cada um quer fazer de uma forma. Os Estados Unidos quer fazer de uma forma, a Rússia quer de outra, a China quer de outra forma. As grandes potências elas não se entendem. É um reino dividido. Só que a passagem continua. Mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto o ferro misturado com o barro. Então eles ainda têm um certo poder, eles ainda têm uma certa força. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também este reino será em parte forte e em parte frágil. Olha que interessante. Por isso que muitas coisas que eles intentam fazer acabam dando errado. Ah, agora vai ter redução populacional. Eu falei: não vai. Pode aumentar o número de mortes, mas não vai ter redução populacional. Os planos Gilberto, deles não dão muito certo. eu vou ter que te interromper mais uma vez, me perdoe, é que tá rolando um assunto muito delicado aqui no chat. O Laerte, ele perguntou se ele pode se bater, né? Eu pedi para ele esperar um pouquinho, e daí o José Maurício Gonzalez Prachedes, ele colocou aqui: qualquer igreja batiza facinho. Eu já fui crente por 12 anos, batismo salva na doutrina cristã. Quem disser o contrário é herege. E daí, fale um pouquinho aí, rapidamente, sobre o batismo aí com o Laerte e também aí sobre o que o José falou. Ô, Gilberto, por favor. Batismo Perdão, é uma ordem de Jesus que nós devemos cumprir. Ele próprio se batizou para que fosse cumprida toda a justiça. E, por exemplo, se nós pegarmos Marcos, capítulo 16, versículo 16, quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É claro que o descrente não vai receber o batismo. Então, assim, o descrente, ele não cogita o batismo. Por isso que Jesus fala: mas quem não crer será condenado. Agora, quem crer e for batizado será salvo. Isso está escrito em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Jesus
também da ordem, batismo, Mateus 28:19. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome. E no livro de Atos, nós vemos uma série de batismos sendo realizados tanto para judeus quanto para gentios. Aquele que se acha acima, porque o batismo é um testemunho público, que você realmente, você publicamente, perante as testemunhas, você está demonstrando que você morreu para esta vida. Quando uma pessoa ela submerge nas águas, ela significa que a antiga criatura está sendo sepultada para esta vida. E quando a pessoa ela emerge das águas, significa que está nascendo um novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus. Então o batismo, ele é necessário, e é necessário que ele seja feito em nome do Senhor Jesus, pois a Bíblia fala que este é o único nome dado debaixo dos céus pelo qual possamos ser salvos, em Atos 4, versículo 12. Então, as pessoas que elas menosprezam o batismo, que isso é pregado nas igrejas evangélicas, as igrejas evangélicas, elas menosprezam o batismo, a presbiteriana fala que não é tão necessária. Tem muitas igrejas que estão dando banho nas pessoas, né? Porque estão fazendo batismo. E tem umas que falam, não é tão necessário, o importante é o batismo do Espírito Santo. Não, mas é uma ordem, um mandamento de Jesus. A pessoa não pode escolher se é ou não é necessário o que está na Bíblia. Então, está respondido aí. Agora, aquele irmão que não tem onde ser batizado, a Igreja de Deus, ela está fazendo missões em todos os lugares do Brasil, em Portugal, Angola. Está tendo missões. Então, esse ano nós batizamos. Não, no ano passado foram batizados os irmãos de Portugal. A Igreja de Deus, inclusive... Quem quiser se tornar membro do canal Caminho Estreito, todo o valor é revertido para a obra de Deus. Olha aí, galera. O irmão Flávio está saindo agora, final de março, para fazer batismo, se eu não me engano, em 3 estados. Olha só. Só em Belo Horizonte está planejado o batismo de 12 almas. É fundamental. A pessoa que não for batizada, a pessoa que não for batizada em águas vivas, em nome de Jesus, ela está sim colocando a salvação em risco. Mas é lógico que ela tem que estar batizada dentro da sã doutrina. Exato. Então, está respondido para o Laerte e para o José Prachedes, né, meu irmão? Volte aí para os braços do Pai, querido. Beleza? Quem foi batizado na Babilônia, infelizmente não tem valor, porque eles batizam em títulos trinitários. Eles não batizam no nome do Senhor Jesus Cristo. Eles expulsam demônios em nome de Jesus. Eles fazem prodígios em nome de Jesus, eles agradecem em nome de Jesus, mas na hora da salvação, no ato mais importante de todos, eles omitem o nome de Jesus. É grave. Falou, mas se eles falam em nome do Pai, em nome do Filho, para mim estão certos sim. Não, isso, irmã Sanai, foi colocado posteriormente, no século III ou no século IV, no catecismo católico, tá? Isso é uma grande heresia, porque Jesus, Mateus 28:19, ele não tem essa redação, ele fala, a mim foi dada toda a autoridade. Ele fala a mim, no verso 18, a mim foi dada toda a autoridade. Portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome. Depois que foi alterado, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, justamente para omitir o nome que as pessoas poderiam ser salvas. Isso aí foi uma obra do maligno. Porque quem que é pai? A Bíblia chama o diabo de pai da mentira. Quem que é filho? Pode ser, o filho pode ser qualquer pessoa. Então, assim, fica uma coisa no ar, entendeu? Você não pode batizar em títulos trinitários, porque a trindade já é uma falsa doutrina. A trindade não deixa de ser o sinal da besta. A gente já vai entender por quê. O Felipe, eu fui batizado 3 vezes, mas o batismo que vale é aquele que é dentro da verdade e em nome de Jesus. Então não tem essa. Eu fui batizado na católica, depois eu fui batizado na presbiteriana, depois eu fui batizado na batista. Não tem isso. Você não foi batizado. Você nunca foi batizado. A gente pode marcar uma live, só para a gente não fugir do intuito da live aqui, que é sobre a marca da besta.
A gente pode marcar a próxima live ou uma outra live só sobre batismo, que é muito importante, tá? Mas vamos focar em perguntas relacionadas com o título da live, tá bom? Para ficar todas as dúvidas que vocês têm sobre a marca da besta, façam nessa live e na próxima live que nós tivermos, que pode ser, né, irmão Gilberto, sobre batismo. O nome de Jesus é correto, sim. O irmão LG Prado X perguntou se batizar em nome de Jesus é correto, mesmo esse não sendo o seu real nome. É o nome real, sim. É a transliteração de Jesus no grego. Pilatos colocou uma placa com o nome em grego, latim e hebraico, aramaico. A gente vê isso em João capítulo 19, se eu não me engano. Jesus é a transliteração de Jesus do grego. E eu já vi diante da minha frente milagres em nome de Jesus, expulsão de demônios em nome de Jesus. Eu já cansei não, né? Porque a coisa que eu mais gosto é estar me relacionando com Deus e com seu filho Jesus. Mas eu já vi muitos milagres em nome de Jesus. E eu nunca vi milagre em nome de Yahushua, Yehoshua, esses nomes que o povo inventa, e eu nunca vi acontecer nada. Inclusive, teve um testemunho lindo hoje, que eu assisti no canal do Gilberto, de um pai, aqui na live, que o filho dele, pequenininho, ele saiu com o carro e o filho dele fugiu por baixo do portão. Quando ele volta, tem 2 homens ali fazendo a segurança do filho. Eu creio que são anjos ali, irmão Gilberto. Que testemunho lindo. Foi um testemunho maravilhoso. Testemunho. Eu vi cura de catarata. A pessoa ela tinha que ser internada com urgência para fazer a cirurgia. Estava com os 2 olhos tapados. Nós oramos, eu e mais um irmão, com imposição de mãos, com óleo ungidos, e pedimos a cura no nome do Senhor Jesus. A pessoa ela foi curada e voltou no médico. O médico falou, mas você não tem catarata, você vai operar o quê? E na hora ela sentiu que tinha. Glória a Deus, cara. Coisa linda, né? Bem coisa de Jesus, né? Curar os olhos, né? Ele gostava de curar os olhos, né? Vários milagres. Se alguma pessoa questiona o nome de Jesus, significa que ela, espiritualmente, ela ainda tá morta, né? Porque ela não teve nenhuma experiência com o nome de Jesus. Mas vamos... o pessoal já tá perguntando qual é o nome verdadeiro. A gente já fez uma live sobre isso. Assista aqui no canal. É a live anterior com o irmão Flávio. Hoje vamos falar sobre a marca da besta aí. Gilberto, toca nesse assunto, é bem importante aí, pessoal. Nós falamos de várias bestas, que são impérios. Nós falamos da besta que representa o Império da Babilônia, da besta que representa os Medo-Persas, nós falamos da besta que representa a Grécia, nós falamos da besta que representa Roma, e nós falamos da besta que representa o atual Império. Nós falamos da besta que subiu do abismo, que representa a maçonaria. Então, a Bíblia ela traz diversas bestas. Agora, vamos entender as bestas de Apocalipse capítulo 13, para entendermos o sinal. A primeira besta, deixa eu pegar aqui a passagem. Então, Apocalipse 13, verso 1, viu uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 12 coroas, uma sobre cada chifre e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha os pés como os de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Então nós vemos que essa besta, que é o Império Romano Ocidental, ela pega as características, olha que interessante, ela pega as características dos impérios que ela dominou. Então ela pega leopardo, que é da Grécia, ela pega urso, que se não me engano é da Babilônia, a boca de leão, porque assim, quando um império conquista o outro, ele vai anexando coisas que são da cultura daquele império que foi conquistado. Fica uma mescla, assim, de crenças, de coisas, entendeu? Uma mistura. Então, a cultura, ela vai sendo uma miscigenação, digamos assim.
Só que aqui, quem que é? É o Império Romano Ocidental. Essa ferida mortal, parecia ser uma ferida mortal, foi em decorrência das invasões bárbaras. O Império Romano Ocidental, ele sofreu 4 invasões bárbaras, esse antigo Império Romano. Então ele perdurou do ano 168 a.C., foi em 168 que ele dominou o mundo, digamos assim, que ele derrotou a Grécia, e ele durou, esse antigo império, essa besta que sobe, que saia do mar, ele durou até o ano de 476 depois de Cristo. E aí ele caiu sobre as levantes bárbaras, porque foram 4 invasões bárbaras muito assim terríveis, e na quarta não teve jeito, ele sucumbiu. Por isso que uma das cabeças parecia ter sofrido um ferimento mortal. Só que a passagem fala, Apocalipse 13:3, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Porque ninguém acreditava, Ale, que o antigo Império Romano Ocidental ele pudesse se recuperar. Foi justamente as 4 primeiras trombetas. Porque assim, a primeira trombeta foi a invasão dos godos, comandados por Alarico. A segunda trombeta, a invasão dos vândalos, comandado por Genserico. A terceira trombeta do Apocalipse foi a invasão dos hunos, comandados por Átila. E a quarta trombeta, invasão dos Érulos, comandados por Odoacro. Todos esses bárbaros, líderes bárbaros, invadiram o Império Romano Ocidental. E aí, no ano de 476, é como se ele tivesse caído. Mas ele recebe uma recuperação surpreendente no ano de 538 depois de Cristo. Então, a recuperação da besta veio com a ascensão papal mediante o decreto do imperador Justiniano I. Então, desde a queda do Império Romano em 476 depois de Cristo, Roma estava sempre sob o domínio de um rei ariano. Os Érulos, eles dominaram Roma até o tempo que o rei Odoacro foi assassinado por Teodorico no ano de 493 depois de Cristo. Depois, em 534, os vândalos foram completamente derrotados por Belisário e seu exército. Só que Roma ainda não havia sido liberta do domínio dos ostrogodos. Porém, por volta do ano 538, os godos resolveram abandonar o cerco a Roma e, pela primeira vez desde o fim da linhagem imperial ocidental, a cidade de Roma ela estava livre do domínio de um reino ariano. E também nesse ano teve uma reunião dos bispos e o papado ele se tornou mais forte. O decreto de Justiniano não apenas chamou o Papa de o cabeça de todas as sagradas igrejas, mas legalizou oficialmente a supremacia eclesiástica do Papa. E nesse ano, né, 538, a cidade de Roma ela se tornou livre do domínio de qualquer reino ariano, e a Igreja de Roma ela foi capaz de desenvolver mais efetivamente a sua supremacia eclesiástica. Então, essa é a primeira besta de Apocalipse 13. Nós entendemos quem é ela, o que foi a ferida mortal. A ferida mortal foram as 4 trombetas e como que ela se recuperou com o decreto de Justiniano I. Só que depois vai surgir uma... Oi. Inclusive, na Bíblia, tem uma profecia que diz que a besta surgirá em meio a 7 montanhas. E o Vaticano, ele é conhecido como a cidade dos 7 picos, porque fica no meio a grande meretriz. A grande meretriz está entre as 7 colinas. Fica no meio das 7 montanhas. Olha isso, galera. Ao redor do Vaticano tem 7 montanhas, cara. Olha isso. Exatamente. A Bíblia não erra em nada.
mais claro que isso, impossível, né? Então, agora, primeiro nós falamos de várias bestas que eram vários impérios. A gente esclareceu o que era cada uma. Agora nós falamos da primeira besta, de Apocalipse 13. E, finalmente, nós vamos falar sobre a segunda besta, que é a que faz a marca. Agora que a gente vai chegar na besta que faz o sinal, ok? A besta que faz o sinal, ela que nós já identificamos no chat aqui como Sacro Império Romano, ela vai surgir no lugar do antigo Império Romano Ocidental. Vamos prosseguir na leitura desta besta, que é o objeto do nosso estudo. A partir do verso 11. Olha que interessante. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Chifres são poderes, tá? É muito fácil identificar o que são. Por que ela tem 2 chifres? Porque ela teve 2 fases. A primeira fase foi com o Império Franco, que foi do ano 800 até o ano 911, iniciado com Carlos Magno. E a segunda fase, que é o segundo chifre, foi com o Império Germânico, do ano 962 até o ano de 1806, iniciado com Otto I. Então ela surgiu como restauração do antigo Império Romano, daquele Império Romano que tinha sofrido uma ferida que parecia ser mortal em razão das invasões bárbaras, mas ela chegou a ser restaurada pelo decreto de Justiniano e depois surge essa besta com essa nova roupagem a partir do ano 800, ocupando o lugar da primeira besta. Então, essa segunda besta de Apocalipse 13, que é a besta que saía da terra, ela ocupa o lugar da besta que saía do mar. Continua sendo Roma, mas de uma nova forma. Então, esses 2 chifres são o Império Franco e depois o Império Germânico. Chifres como cordeiro, ou seja, parece ser algo santo, algo bom, mas que falava como dragão, porque a gente sabe que o catolicismo, né, ele se passa como algo bom, algo legítimo, mas na verdade fala como o dragão. É uma doutrina totalmente herética que matou dezenas de milhões de pessoas. Só na Inquisição, se eu não me engano, foram assassinados 50 milhões de pessoas, torturados. Você vê igrejas feitas inteiramente com ossos, você vê igrejas com tumbas, com, nossa, coisas terríveis, terríveis. E como que a gente sabe que ela veio da primeira besta? Porque no versículo 12 fala claramente: exercia toda a autoridade da primeira besta, e em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Então ela atua no lugar da primeira besta. Ela subiu da terra porque ela ocupou o território da outra. Por isso que a Bíblia fala que ela subiu da terra, porque ela ocupou o mesmo território da besta anterior, ao mesmo território do antigo Império Romano. Por isso você descarta a possibilidade de ser Estados Unidos, China, qualquer outra nação. É impossível ser qualquer outra nação. Tem que ser exatamente o mesmo território para que possamos obedecer o que está na Bíblia. Nós já falamos que os chifres representam esses 2 poderes e que os imperadores, eles agiam ao mesmo tempo como reis e sacerdotes. Eles submetiam a igreja ao seu domínio. A partir de Carlos Magno, eles submetiam a igreja ao seu domínio. Mais tarde, o papado assumiu essas características e passou a submeter os imperadores à sua vontade. Depois, os papas, eles ficaram mais poderosos do que os imperadores. Tem uma história que o imperador chegou a se humilhar diante do papa, que o papa excomungava até mesmo o imperador. É muito interessante. Então, a história
mostra o imperador como um sacerdote rei, portanto com poderes temporais e espirituais. Algumas citações históricas, por exemplo, tem um livro que fala de Arruda, durante o reinado de Carlos Magno, a igreja esteve submetida ao poder imperial, pois Carlos Magno considerava ao mesmo tempo rei e sacerdote, o que não pode, né? O único que é rei e sacerdote ao mesmo tempo na Bíblia é o Senhor Jesus. Falava como o dragão, e falar é condição para se emitir ordem. É uma figura de ordenar, de legislar, e dragão é uma cultura das nações pagãs. Apesar de se considerar cristão, ou seja, de se considerar cordeiro, digamos assim, o Sacro Império Romano elaborou muitas leis com base na cultura pagã e impunha aos homens como se elas fossem divinas. Hoje, o sistema religioso ele está totalmente permeado deste paganismo que veio do Sacro Império Romano, e nós vimos que a besta ela adquiriu a cultura das outras. Lembra que no começo do capítulo nós vimos o antigo Império Romano, uma besta que era semelhante a um leopardo, ou seja, pegou características da Grécia, mas tinha os pés como de urso, pegou características dos medo-persas, boca de leão, pegou características também desses outros impérios anteriores, da Babilônia, da própria Babilônia. Então, Roma ela veio com o seu próprio paganismo e anexou o paganismo dessas outras culturas sobre as quais ela prevaleceu. Por isso que ele é um animal tão feio, tão esquisito. Por isso que Daniel fica tão aterrorizado quando vê a besta que representa esse império no capítulo 7 de Daniel. E por isso que no capítulo 13 de Apocalipse, também nós vemos um animal totalmente horripilante aqui, com várias características misturadas. Não tem como falar, isso aqui é um animal só, é um urso, é um dragão, não. Ele pega de todos. Isso está no sistema religioso, meus irmãos. O sistema religioso, ele ensina 50% sã doutrina e 50% paganismo. Por exemplo, imortalidade da alma é uma doutrina pagã. A Bíblia não ensina imortalidade da alma. Morar no céu é uma doutrina pagã. Você tem batismo em títulos trinitários, é uma doutrina pagã. Trindade é uma doutrina pagã. Nós temos uma lista de coisas que as pessoas elas já estão marcadas com a marca da besta, só que elas não aceitam, elas não entendem isso. Elas acham que não, que vai vir um chip, que elas não fizeram um estudo profundo da Bíblia. Eu estou passando um resumo, mas é bem resumo mesmo, tá? Por exemplo, se a pessoa quiser assistir a live Revelando o Apocalipse, que vai explicar melhor, são 28 vídeos de 2 horas cada um. Então você pega 28 vezes 2, 56 horas. Então, a live Revelando o Apocalipse, ela tem mais do que 56 horas de ensinamento. Aqui eu tô só dando uma pincelada para vocês terem uma noção de quanto vocês foram enganados. O sistema religioso ele não explica praticamente nada. Eles estão só atrás de dízimo. Eles estão seguindo um paganismo terrível, meus irmãos. Terrível mesmo. Essa série que tu fez, né? Que o criador, né, te usou para fazer, Gilberto. É Deus que inspirou para fazer, ele que deu. Libertou muita gente, inclusive teve pastor que largou a igreja, né? Não, milhares de pessoas. Não teve um pastor deu que, um nossa, boom cara, na igreja de Deus. Teve mais de um, na verdade. Olha só, teve pastor de igreja conhecida que assistiu a live. Sinceramente, eu vou abandonar isso que tá tudo errado. E entrou pra igreja primitiva aí, galera. Tá, vamos chegar no sinal da besta agora.
Então nós já estamos na segunda besta que ocupou o lugar da primeira. Eu estou falando coisas da história, Carlos Magno, Decreto Justiniano, Otto I, mas assim, muito rapidamente, tá? Se eu fosse passar o estudo, a gente ia ficar 3 dias aqui nessa live para fazer a introdução do estudo. É só para vocês terem a sede de buscar o conhecimento, e à medida que vocês tiverem contato com a Igreja de Deus, vocês vão receber todo esse conhecimento. O Felipe colocou ali: o cristão que não crê na Trindade Santa não é um cristão. Deus é um em 3 distintas, Jesus, Espírito Não, isso é paganismo puro. Santo, Pai. Quem fala isso tá marcado. Veio Babilônia, Babilônia pura. A gente acredita somente em um Criador, no seu Filho. Ou Senhor Israel, não, em um Criador. Deus é o único Senhor. É um Criador só e o seu Filho Jesus, tá? Então, nós não temos o Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo é o Espírito de Deus, que está em Gênesis ali. É o poder de Deus. O Espírito pairava sobre as águas. O que você quer mais? Sim. Inventar a história, Felipe? Fique conosco aí, cara. Não, eu creio que o Espírito Santo, ele me preenche. O Espírito de Deus me preenche. Inclusive, eu oro para que o Espírito de Deus fale através da minha boca, para que eu possa pregar a palavra. Porque senão eu não teria capacidade nenhuma de pregar. O Espírito de Deus, ele está sobre mim porque eu peço para Deus, para o Espírito dele me inspirar, me iluminar e falar através de mim para que eu possa passar essas verdades para vocês. Mas existe um único Deus. O Espírito de Deus é o poder de Deus, é o mover de Deus, é o agir de Deus. E Jesus é o Filho unigênito de Deus que se assenta à destra do Pai. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Daí os caras vêm, ai, como que filho vai ser o pai, meu Deus do céu? Para quem ainda está preso no dogma da Trindade, o dogma da Trindade ele implica na vida eterna, hein? Porque João 17,3 é muito claro aqui. João 17,3 fala o seguinte: e a vida eterna, esta é a vida eterna, que te conheçam o único verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Colocar na Almeida, que o pessoal está mais acostumado, e vou ampliar a tela aqui, ó. João 17,3. E a vida eterna é esta, 2 pontos, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E nós vemos que a glória de Deus, ela é superior à glória de Jesus, meus irmãos. A glória de Deus, porque Jesus é o nome sobre todo nome, exceto sobre o nome de Deus. Apocalipse, vamos pegar aqui, quando ele fala da cidade santa, olha que interessante. Apocalipse 21, verso 23. Está falando da cidade santa. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, vírgula, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aqui é Jesus ressurreto, meus irmãos. Só que ele não é o próprio Deus. Posso até mudar de versão, vou mudar para NVI, por exemplo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. A glória do Deus Todo-Poderoso a ilumina, vírgula, e o Cordeiro é a sua candeia. Então a luz de Jesus não é tão intensa quanto a luz de Deus. A luz de Deus, ela consegue iluminar toda a cidade santa. E a luz de Jesus é como se fosse de uma candeia. Ele também tem luz. Mas é claro que não se compara com a luz do Pai, que é o Deus único e todo-poderoso. Então é fundamental que vocês consigam sair deste engano, porque isso é a marca da besta também. E nós separamos aqui, tem 10 vídeos. O dogma da Trindade, origem histórica, concílios e paganismo. Como que surgiu esse paganismo? Quando que surgiu? A partir de qual concílio? Porque não é uma coisa que surgiu na Bíblia, não é uma coisa que era conhecida no século I pelos apóstolos. E depois nós vamos falar de várias passagens que as pessoas usam para defender a Trindade. Filipenses 2,6, Isaías 9,6, Gênesis 1,26, João 10,30, eu e o Pai somos um. Todas as passagens que poderiam dar a entender, nós refutamos aqui com muita facilidade, tá? Com muita facilidade. Então, é uma playlist de 10 vídeos, 2 horas cada um.
Então, são 20 horas refutando o dogma da Trindade. E aí, essa besta, que é o Sacro Império Romano, que é dividido em duas fases, o Franco Império e o Império Germânico, ele toma o lugar da antiga besta, do Império Romano Ocidental, e começa a dominar o mundo. E faz sinais. E realizava grandes sinais, fazendo descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Mas no verso 12, olha que interessante, exercia toda a autoridade da primeira besta, ou seja, do Império Romano Ocidental. E em nome dela, exercia toda a autoridade da primeira em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Nós vimos que foi curado por decreto de Justiniano I, no ano de 538. Então nós estamos falando de adoração. Tenham isso em mente. Nós estamos falando de adoração. Não pode ser chip, não pode ser picada da serpente, não pode ser nada físico assim que seja implantado numa pessoa. Ah, eu acho que é um QR Code. Antigamente, Ale, eles achavam que era código de barras, sabia? Quando surgiu o código de Me barras, as lembro, pessoas anos 80, não, anos 90. Me lembro muito anos bem. 90, acho. É, Quando surgiu o código de barras, tinha pessoa que não fazia mais compra. Não, só vou no mercadinho que tem o precinho lá. depois O eles código falaram de que a barras gente é ia a marca da receber. besta. E depois eles falaram que o governo ia colocar um código de barra em nós. E, nossa, uma loucura. Vai ter o código de barra em nós, não vamos mais comprar nesses supermercados que puseram código de barra. Tá vendo como ninguém vai poder comprar e nem vender sem o código de barras? Os caras brigavam, falando que era o código de barras. Teve gente que saía na mão até se não concordava. Não, assim, sempre falam uma coisa errada. Sempre. Depois, aí teve a moda que era o chip, né? Eu falei, pô, como que pode ser o chip se já tá todo mundo chipado? Ainda com localização avançada. Pô, Gilberto, como assim tá todo mundo chipado? Ué, você tá chipado pelo seu celular. O seu celular tem autorização para bater foto, para filmar, para gravar sua voz. Todos os aplicativos, você autorizou tudo em todos os aplicativos. Hoje o celular praticamente é uma extensão do corpo humano, né? As pessoas não se desgrudam um minuto dele. Né? Pessoas que usam pro bem, claro. Se o chip fosse a marca da besta, não escapava nenhum. Nenhum. Tá todo mundo chipado e com localização avançada para piorar. Não ia ter ninguém salvo, né? Porque todo mundo tem celular. Não, tá todo mundo 100% chipado. No mínimo a pessoa tem um celular. Às vezes tem 2, 3, 2 chips, sei lá. É complicado. Hiper chipado. O cartão de crédito tem chip. Obrigado o cartão pela presença, de profissional. A minha carteirinha da OAB tem chip. Todos os nossos documentos quase tem chip já. Obrigado pela presença, William 97. Só que esse tema aí é delicado a gente falar, viu, William? Isso aí não dá para tocar muito no assunto aqui, mas é complicado, viu? Obrigado aí, meu querido, nosso querido apoiador do canal aí. Eu concordo com esse tema não dá para falar claramente, senão derruba um vídeo. Não dá. É complicado, então, né? O sinal da besta, ele é totalmente voltado à adoração. Porque assim, a segunda besta, que é a que faz o sinal, ela exerce toda a autoridade da primeira em nome da primeira. E o verso 12 fala claramente: e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava sinais. Depois, no verso 14, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ela enganou todo mundo. Por isso que as pessoas defendem trindade, imortalidade da alma, porque ela enganou todo mundo. Foi permitido, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ela enganou. Então, as pessoas elas defendem a mentira achando que é verdade. É isso que é o mais incrível. Isso está escrito na passagem e ninguém percebe. Ninguém percebe que foi todo mundo enganado.
Deixa eu ver o que estão falando. Deixa que essas pessoas, elas vão... Claro que Jesus descende de Davi, ele é da tribo de Judá. Jesus é o único rei que nasceu em Belém, além de Davi. Tanto Jesus quanto Davi nasceram em Belém. Tanto Jesus quanto Davi são da tribo de Judá. Jesus veio do tronco de Jessé, que é pai de Davi. A Bíblia fala claramente que Jesus é filho de Abraão, de Davi. Mas vamos lá, vamos dar sequência. Então, aqui já está falando que ela enganou todos os habitantes da Terra. Entrou um superchat aí ali do nosso irmão Luciano Pitangueira. Passando aí, acho que o Ale deve ter dado uma saída. Então eu vou agradecer o nosso irmão Luciano Pitangueira pelo superchat. Ele colocou: boa noite, meus irmãos Ale e Gil, e a todos que se alimentam da palavra do nosso Pai Celestial. Deus abençoe a todos. Que o Eterno continue lhe abençoando grandemente e lhe multiplicando em nome do Senhor Jesus. Dando sequência. Depois o verso 14. Ordenou-lhes que fizesse uma imagem e honra da besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que recusassem adorar a imagem da besta. Aqui já está falando do tempo da Inquisição, certo, meus irmãos? De modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Mais uma vez, a passagem que fala do sinal da besta está falando de adoração. Você não tem como adorar um chip, você não tem como adorar um código de barras, você não tem como adorar uma injeção, você não tem como adorar essas bobagens que esses youtubers irresponsáveis falam. Tá falando de adoração, verso 12. Adoração. Exercia toda a autoridade da besta em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta. Depois, verso 15. De modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que recusassem a adorar a imagem. Depois, também obrigou todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem uma certa marca ou, nas melhores traduções, um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse o sinal, que é o nome da besta ou o número de seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de um homem. Seu número é 666. Esse cálculo ele vai revelar que todos os títulos do Papa, todos os títulos do papado resultam em 666, mas já é um outro estudo que a gente vai trazer numa próxima oportunidade. Então nós estamos vendo que você ter o sinal da besta significa uma adoração às doutrinas do Sacro Império Romano, que vigora, de certa forma, até hoje no sistema religioso. Quais são as falsas doutrinas? Trindade, batismo em títulos trinitários, morar no céu. Nós sabemos, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas inventaram essa falsa doutrina de morar no céu, imortalidade da alma dos condenados, ressurreição dos mortos antes do toque da última trombeta, guarda do domingo ao invés do sábado em adoração ao Deus Sol, dízimo em dinheiro na nova aliança, sendo que não existia em dinheiro nem na antiga, revogação da lei pela graça, revogação da lei moral, comer animais imundos que são abomináveis ao Senhor, a falsa doutrina das 70 semanas de Daniel, que inventaram lá o pacto do anticristo, rapto secreto, ressurreição de Jesus no domingo, semente da serpente, entre outras. Então, as pessoas que elas creem nessas falsas doutrinas,
elas estão com o sinal na mão ou na testa. E por que esse sinal é dessa forma? Porque o sinal da besta é exatamente igual o sinal de Deus, porém no sentido inverso. Eu vou explicar melhor para vocês. O sinal da besta é uma imitação do sinal de Deus. Tanto o sinal de Deus quanto o sinal da segunda besta de Apocalipse 13, quanto o sinal do Sacro Império Romano, são espirituais e não físicos. Não são sinais físicos. A tradução correta do grego, charagma, é sinal e não marca. Então nós temos na Almeida Corrigida Fiel, uma Bíblia que muitas pessoas têm, Almeida Corrigida Fiel, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Na Aribe também. Na Almeida Revista e Corrigida também está sinal. Na Almeida Revista e Corrigida de 69 também está sinal. Então tem várias versões que ainda estão certas. E aí nós já vimos que são duas bestas e que o sinal da besta é uma tentativa de imitação do sinal de Deus, mas com o propósito inverso. O sinal de Deus é você ter em mente e obrar de acordo com a sã doutrina. E o sinal da besta é você ter em mente, ou seja, a testa, e obrar, ou seja, a mão, de acordo com as falsas doutrinas. A Bíblia ela contém diversas passagens, desde Êxodo, sobre um sinal que marca a mão e a testa das pessoas, o que é amplamente ignorado por aqueles que abordam o assunto de forma leviana. Então, para a Bíblia, é uma coisa normal você falar de um sinal que marca a mão e a testa das pessoas. Desde o livro de Êxodo, você vê isso. Da mesma forma como os adoradores da besta, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, o verdadeiro povo de Deus também é marcado por um sinal na mão e na testa. Então, o povo de Deus, os eleitos, também tem um sinal na mão e na testa. Contudo, o sinal de Deus revela os eleitos e não os condenados. Por exemplo, quando Deus instituiu a Páscoa e as festas dos pães ázimos, ele disse, em Êxodo 13:9, isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. O sinal da besta é igual ao sinal de Deus, mas em sentido inverso. Então, o sinal de Deus também marca a mão e a testa. E eu posso provar isso na Bíblia sem nenhuma dificuldade. Êxodo 19:3. Isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Até hoje, os judeus, aqueles que interpretam de forma literal, até hoje eles usam aquele filactério preso na testa e também no braço eles usam pedaços da lei presos no braço, na mão e na testa. Isso é normal de ver. Os judeus, você vê eles no muro das lamentações, sempre tem alguma coisa presa na testa. Aqui, ó, eu vou ter que compartilhar a tela mais uma vez, porque é importante que as pessoas saibam dessa verdade que é tão óbvia, mas que ninguém explica, Lê. Aqui, ó, os judeus, os mais tradicionais, que interpretaram aquela passagem literal, não era para ter sido interpretado de forma literal. Eles amarram no braço e na mão, tá vendo? Trechos da lei, eles colocam tipo como se fosse uma caixinha e na testa. Tá vendo o que fica na testa? Todos, ó. Tem aqui, o cara aqui de trás também, tem uma coisa no braço e na testa. Uma imagem antiga aqui, ó, tá vendo? Na testa e na mão e no braço também. Aqui, essas caixinhas têm partes da lei, dos mandamentos, da Torá. Só que quando Deus falou
para fazer isso, ele falou para ter em mente, para obrar desta forma, e não para que fosse totalmente literal, entendeu? Foi uma interpretação errada. Jesus até critica, vocês aumentam seus filactérios. Não era para ter sido literal por parte dos judeus. Olha outro aqui. É sempre na mão e na testa. Tá vendo na mão aqui dele? Onde eu tô passando o mouse? Tá preso na mão e tá preso na testa. É o sinal de Deus, porém é um sinal espiritual que muitos entenderam erroneamente de forma literal. Que nós vimos, eu até separei aqui uma apostila, ó, Êxodo 13:9. A marca de Deus é igualzinha o sinal da besta, mas no bom sentido, né, da forma certa. Isso lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa. Por isso que você vê os judeus usando essas coisas. Para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com a mão poderosa. Ou seja, para que nós saibamos a lei de Deus, as verdades de Deus, a sã doutrina. E o sinal da besta, que da mesma forma marca a mão e a testa, são justamente as falsas doutrinas. Então, quem está marcado com o sinal da besta, que a pessoa foi enganada, porque a gente vê que a besta ela conseguiu enganar os habitantes, e nós vemos pessoas no chat defendendo o engano. Ó. Ela enganou os habitantes da Terra. O Sacro Império Romano trouxe falsas doutrinas que marcaram a mente das pessoas e marcaram a mão, inclusive a mão, você faz o sinal da cruz com a mão com você obra. Quem está marcado com o sinal da besta, está marcado com isso aqui, ó. O sinal da besta, a pessoa ela acredita em trindade, Deus trino. Quando o sinal de Deus, a marca de Deus, nós vemos claramente que é ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós vemos que é Deuteronômio. Inclusive, 6:4, se você perceber, é se a galera perceber, depois pegue aí, depois que a live terminar, veja qualquer vídeo do Papa fazendo o sinal da cruz. Ele faz o sinal da cruz invertida, ao contrário. Ele faz a cruz invertida. É sinistro. Então, por exemplo, quem acredita em trindade já está com a marca da besta. Ela pode sair da marca da besta, pode sair. O problema é se ela quiser ficar. E eu vou provar para vocês agora. Vamos pegar aqui Deuteronômio, que é a principal marca de Deus. Deuteronômio 6, versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ou seja, é um único Deus, não é trino. Então essa é a marca de Deus. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarre-as, aí ele fala desses ensinamentos, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Então a marca de Deus também é na mão ou no braço e na testa. E a marca da besta é o contrário. A marca da besta é você acreditar em trindade, em batismo, em títulos trinitários, acreditar exatamente nas doutrinas falsas. Uma coisa são as doutrinas verdadeiras, que estão na Bíblia, e outras coisas são as doutrinas falsas, que estão na mente das pessoas que estão no sistema religioso. Então, no sistema religioso, eles batizam a pessoa em títulos. Eles falam que a pessoa vai morar no céu. Eles falam que a alma é imortal, que a ressurreição dos mortos ela ocorre antes do toque da última trombeta. Quando isso é uma doutrina satânica, a gente já mostrou aqui uma passagem que fala sobre a ressurreição. Aqui, olha. O ensino deles, olha isso, é o ensino do sistema religioso, olha. No sistema religioso fala, não, os mortos já estão ou no céu ou no inferno, não falam isso? Que os mortos já estão ou no paraíso, ou no seio de Abraão, no inferno. Eles não entendem aquela parábola. Tem que banir um cidadão aí que estava dizendo que Jesus já veio nos anos 70, já julgou a terra, e que não sei o quê. Misericórdia. Não, aí é loucura total mesmo, né? Então, olha, o ensino deles alastra como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns perverteram da fé.
Só que esse ensino, ele se alastrou como câncer em todo o sistema religioso. Porque a pessoa fala, no sistema religioso é pregado que se a pessoa morreu, ela já está no paraíso ou no inferno. E olha o que a Bíblia fala, o ensino deles se alastra como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim, alguns perverteram da fé. E depois nós vemos esses homens sendo entregues a Satanás. Deixar uma coisa bem. Eu tenho que deixar uma coisa bem clara aqui, Gilberto. Desculpa estar te interrompendo aí, né? Porque teve um comentário do Rinaldo de Azevedo Melo. Quanta ignorância, hein? A marca da besta negar a Jesus Cristo como o Senhor e aceitar ao anticristo como Senhor. Então, para vocês, eu como católico estou perdido, são vocês para julgar. Ninguém está julgando. Se ele não sair do catolicismo, ele está perdido. Assim, ó, nós não temos nada contra os nossos amados irmãos católicos, assim como o Rinaldo. Não, a gente quer que eles sejam grandes salvos. Problemas tem a instituição Igreja Católica, inclusive, Rinaldo, se você tivesse um pouco de eu não vou dizer hombridade, né, mas de memória, né, você sabe quantos casos de abusos já tiveram dentro da igreja, né, quantos casos horríveis tiveram aí, né, antigamente matavam as pessoas em fogueira, e você ainda está nessa igreja aí? Porque ela é uma santidade para você? Não, ó, o Marcelo falou... Essas pessoas aí. Se ele não poder comprar no mercado... Não, esse negócio de não comprar e não vender, ele já aconteceu. Era a primeira punição para quem não se submetesse ao Sacro Império Romano. Isso já aconteceu na história. Aula de história, normal. Quem estuda um pouquinho de história já sabe que isso já aconteceu. Tem até nessa apostila aqui de estudo, deixa eu pegar, não vai ter esse negócio de comprar e vender agora. A besta, nós vimos que a besta ela atuou no Sacro Império Romano entre o ano 800 e 1800. Ó, para que ninguém possa comprar e vender, isso já foi, meus irmãos. Parem de, a gente já identificou a besta como Sacro Império Romano, a gente não está mais no Sacro Império Romano. Só que os ensinamentos ficaram, né, no sistema religioso. Então, isso significa se identificar como um cidadão romano. Ter o sinal era uma identificação cultural e ter o nome era uma identificação civil. O número provém do nome. Agora, mas vamos pegar no não comprar e vender. Então, assim, o sinal ele servia na época do Sacro Império Romano para controlar o comércio. No tempo em que o Sacro Império esteve debaixo do controle papal, ser rico era uma heresia. O comércio foi proibido pelo Código de Direito Canônico. Segundo este documento, quem fizesse isso tinha cometido um crime condenado pelo próprio Cristo. A usura, empréstimo a juros, foi considerado um mal ainda pior. Era muito comum a excomunhão e a interdição das pessoas que não obravam de acordo com as doutrinas da besta, o que as impedia de comprar e vender. Então, se a pessoa ela não aceitava aquelas doutrinas, a primeira punição é que ela não podia fazer negócios na cidade. A primeira punição. A condenação do lucro no comércio era muito natural num sistema que produzia apenas para o consumo e em que o comércio realizado em épocas de calamidade somente traria problemas. Isto porque os comerciantes inescrupulosos podiam aproveitar-se da situação se a igreja não os tivesse ameaçado com as penas do inferno. Está nos livros de história. Já se cumpriu essa questão de ninguém, aquele que não estivesse de acordo com essa doutrina, de acordo com as determinações do Sacro Império Romano, quem não estivesse em adoração, porque adoração, a Bíblia que fala que adoração, não sou eu. Aqui, olha, verso 12, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta. A segunda besta faz com que os habitantes adorem a segunda. E continua aqui no verso 15, também fala de adoração. Deixa eu pegar aqui. Adoração. Adorar a imagem no verso 15, olha. De modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos que se recusassem a adorar a imagem.
Isso já aconteceu. Todos que foram contra a doutrina da besta, que quiseram se manter na sua doutrina apostólica, eles foram mortos no tempo da Inquisição. Mais de 50 milhões que se recusaram a adorar a besta foram torturados e mortos. Todo mundo sabe isso, todo mundo estudou isso na escola, ou todo mundo ficou sabendo disso da época da Santa Inquisição. Então, se você não estivesse de acordo com aquele paganismo romano, do Sacro Império Romano, você era... Primeiro você perdia o comércio, primeiro você não podia comprar e vender. Se você continuasse contra, você não apenas perdia o comércio, mas você também era excomungado. E as piores penas eram as penas de tortura e de morte. Então isso já se cumpriu na história. Já se cumpriu. O Sacro Império Romano ele terminou no ano de 1806. Então nós estamos vendo que o sinal da besta é justamente o contrário do sinal de Deus. Sinal de Deus também, né? É justamente igual, só que em sentido oposto. Isso lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios. Êxodo 13:9. Depois Deus passa aqui diretrizes e conclui em outra passagem. De novo, ó, isto será como sinal em sua mão e marca em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito. Isto será como sinal em sua mão e marca em sua testa. De novo, a Bíblia inteira fala de sinal na mão e na testa. Obviamente que o sinal aqui não é físico literal, e sim no sentido do modo de agir, de atuar, de lembrar e de compreender. A mão diz respeito às ações, às obras, e a testa, por sua vez, ao meditar na lei, manter os pensamentos norteados pela palavra, ter a consciência da presença de Deus. Esses judeus, eles levaram ao pé da letra. Eles amarraram, literalmente, trechos da lei na testa e na mão. Só que não precisava, entendeu? Ele não precisava recortar trechos da lei de Deus, não precisava recortar trechos da lei de Deus e amarrar na testa e na mão. Mas eles quiseram fazer assim, de forma literal. Ó, esse aqui tá com o negócio na testa e na mão, esse aqui também tá com o filactério na testa e na mão, todos. Para eles mostrarem que eles conhecem a lei de Deus. Mas o que Deus está pedindo para nós é para que nós tenhamos isso em mente, para que possamos lembrar, para que possamos compreender, para que as nossas ações, a marca na mão, o sinal na mão, significa que as nossas ações são condizentes com a sã doutrina, que as nossas ações são condizentes com as leis morais de Deus. É isso que significa. E tem vários estudos nesse sentido, até nas Bíblias de estudo. Eu peguei aqui comentário da Bíblia de Estudo Herança Reformada, Sociedade Bíblica do Brasil, página 106. É uma das Bíblias que eu utilizo. Eu tenho aqui várias Bíblias de estudo. Alguns judeus aplicaram literalmente este mandamento, prendendo pequenas caixas, filactérios, contendo a escritura, a cabeça e ao braço, como a gente vê em Mateus 23:5. Nós o aplicamos mantendo nossos pensamentos e ações sobre a orientação da palavra. Então, você pode ter o sinal de Deus, que é mantendo os pensamentos, testa e ações sobre a orientação da palavra, a mão, ou você pode ter o sinal da besta se você tiver essas falsas doutrinas na sua mente e se você estiver obrando de acordo com essas falsas doutrinas. Então, as pessoas que ainda não se libertaram do sistema religioso, infelizmente, elas estão marcadas com o sinal da besta. E nós vimos que foram enganados praticamente todos os habitantes da Terra. Só quem for humilde para reconhecer que foi enganado, que vai conseguir se libertar. A pessoa que quiser bater o pé de que ela tá certa, infelizmente... Ó, o Giovanni tá batendo o pé, eu creio que é uma marca literal. Tá, mas não aconteceu. O Sacro Império Romano terminou em 1806 e não teve literal. Não teve a marca literal.
não é uma coisa futura, é uma coisa que já aconteceu. A primeira besta, meus irmãos, ó, vou voltar aqui, ó. Não é possível que tem gente que não tá entendendo. A primeira besta que saía do mar, ela atuou entre o ano 168 até o ano 476. Aí ela sofreu uma ferida na cabeça que parecia ser mortal e se recuperou com o decreto de Justiniano I no ano de 538. Depois, a segunda besta que surgiu da terra, no verso 8, a outra besta que saiu da terra, que tem o sinal, ela atuou a partir de Carlos Magno, no ano 800, os dois chifres, o primeiro chifre é o Império Franco e o segundo é o Império Germânico, e ela atuou entre o ano 800 até o ano 1806. Então não adianta vir alguém e falar, eu creio que é físico, porque já acabou isso. Isso já terminou, já se cumpriu. Da mesma forma, o anticristo ele já veio há séculos, o anticristo é o papado, o falso profeta é o protestantismo. É que a gente não vai conseguir explicar tudo hoje, vocês vão ter que ver as playlists. Quem quiser investigar, vai investigar. Quem quiser continuar no engano, vai continuar no engano. Vocês têm o livre-arbítrio. As pessoas têm o livre-arbítrio para continuar no engano, se elas quiserem. Só que depois não vai poder falar no trono branco que não sabia, que foi enganado, que não teve oportunidade. A oportunidade está sendo dada. Isso foi previsto no livro de Daniel, que nos últimos tempos o conhecimento se ampliaria grandemente. A Igreja Católica ela está descrita em Apocalipse 17. Ela é a grande meretriz de Apocalipse 17. Como explicar 2 Tessalonicenses 2? A gente tem explicação, só que como que a gente vai explicar tudo em uma live? O que está acontecendo hoje é isso aqui, olha. Pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Quem quer acreditar em mitos, quem quer acreditar em fábulas, vai continuar acreditando em fábulas, vai continuar acreditando em mitos. Não tem jeito. Não, olha, se recusarão a dar ouvidos a verdades, entregando-se às fábulas. As pessoas elas preferem as fábulas. É muito difícil pregar a verdade, porque as pessoas não têm humildade para falar, opa, peraí, parece que o que você está explicando tem sentido. Deixa eu ver essas apostilas, manda para mim essas apostilas, deixa eu investigar melhor, deixa eu ver na história. Não, já começam a defender as fábulas e os mitos, e as profecias já foram cumpridas, já teve o sinal da besta, já está todo mundo marcado, o anticristo é o papado, já está no último papa, e tem gente esperando acontecer. Já começou as guerras que antecedem o Armagedon. Rússia é Gog. Rússia que vai liderar o Armagedon, ela já está se fortalecendo, ela já está conquistando a Ucrânia, outras nações. A gente nota que algumas pessoas aí estão cheias de Jesus, né? Nossa, agora são cristãos mesmos, né? Porque estão fazendo vários ataques aqui no chat, nos chamando de herege. Mas quando a gente prega a verdade, Ale, acontece o inferno inteiro se levanta. Vamos acordar, pessoal. Vamos acordar. A irmã Márcia falou ali, né? Sai dela, povo meu. Sai dela. Sai dela, povo religião, meu. cara. Vocês estão defendendo religião, velho. Foi religião que matou Jesus, sabendo disso aí? Sim, exatamente. A gente está dando oportunidade. Para concluir aqui, nós estamos provando na Bíblia que o sinal de Deus, nós provamos até com a imagem, né? Até com os judeus que levaram de forma literal esse entendimento. As Bíblias de estudo, eu tenho essa Bíblia, elas falam que alguns judeus aplicaram literalmente este mandamento, prendendo pequenas caixas filactérios contendo a escritura à cabeça e ao braço ou à mão. Só que, na verdade, nós temos que ter o sinal de Deus que marca a nossa mão e a nossa testa em nossas mentes e em nossa forma de agir.
E o sinal da besta é exatamente a mesma coisa, só que em sentido contrário. Foi colocado na mente das pessoas e as pessoas elas estão obrando de acordo com o que o inimigo propôs. De acordo com o que o inimigo propôs nas igrejas, no sistema religioso. Isso que tá. Olha o que Jesus fala sobre esses judeus que estavam. Olha, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes. Tem outras passagens. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-as como símbolos nas mãos e prendam na testa. Deuteronômio 11, verso 18. Então, as pessoas que nunca perceberam que esse sinal sempre existiu, elas podem estar surpresas agora. Mas o próprio Deus fala: gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como símbolos nas mãos e prendam-nas na testa. É óbvio que isso aqui não é físico. É óbvio que isso aqui é espiritual. 100% das pessoas estão com o sinal na mão ou na testa, seja da parte de Deus, seja da parte da besta. Eu tenho o sinal na mão e na testa, mas de acordo com o que Deus determinou. Agora, quem ainda está na Babilônia, infelizmente, está com o sinal na mão e na testa, mas crendo de acordo com aquilo que foi passado na Babilônia. Mas vamos dar sequência. Ezequiel 9 também, percorra a cidade de Jerusalém e põe um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes feitas nela. Um anjo, ele coloca um sinal na testa daqueles poucos justos, mas também um sinal espiritual. Mas não toquem em ninguém que tenha o sinal. Ezequiel, capítulo 9. A Bíblia inteira fala do sinal na testa ou na mão. Os judeus levaram isso de forma literal e amarraram na testa e na mão de forma literal. Marca com o sinal, em hebraico colocar a letra tal, que naquele tempo se parecia com um X na testa. Isso simboliza o perfeito conhecimento que o Senhor tem daqueles que pertencem a Ele. A marca identificava aqueles que pranteavam e se angustiavam pelo pecado da nação, como evidência de seu amor pelo Senhor, e os protegia da morte. E aqui o principal sinal de Deus, né, que nós falamos, Deuteronômio 6, também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos, ou seja, por frontais na testa. Deus fala para a gente ter um sinal na mão e na testa. É ordem de Deus que nós tenhamos um sinal na mão e na testa. Mas o que o inimigo faz? O inimigo ele profana tudo aquilo que é santo. Tudo aquilo que é santo, o inimigo profana. Então, o inimigo, o maligno, ele imitou o sinal de Deus. Ele simplesmente fez isso. A segunda besta, ela imitou o sinal de Deus. Só que ela, em vez de colocar a palavra de Deus na mente das pessoas, ao invés das pessoas obrarem de acordo com a santa palavra de Deus, as pessoas elas começaram a obrar de acordo e ter em mente ensinamentos pagãos que entraram nas igrejas, nas denominações, no sistema religioso, por aqueles impérios pagãos, pelo Sacro Império Romano, que é simplesmente um império pagão. Ou alguém tem dúvida que Roma é pagã? Alguém tem dúvida? É óbvio que não. Babilônia era pagã, os medo-persas eram pagãos, eles não serviam o Deus de Israel. Os gregos, totalmente pagão, e os romanos, totalmente pagão. O cara fala, quem é o homem do pecado romano? Pelo amor de Deus. Gilberto, pelo amor de Deus. O Will Regis está perguntando, quem é o homem do pecado, o filho da perdição, que trará a falsa paz? Não, aí tá falando da figura humana do Papa, do representante humano do papado. Isso. O papado, galera, o papado é o anticristo e o Papa é o atual representante humano do anticristo.
Ele é o homem do pecado. Ele já mudou as leis, os tempos, ele já fez tudo, ele já cumpriu tudo que tinha que cumprir na escritura. Não, acabou. Já mudou o calendário para calendário gregoriano, já passou a guarda do sábado para domingo, já mudou os mandamentos, já tirou os mandamentos que não pode fazer imagem, venerar imagem, quebrou o último mandamento em 2, tirou a questão da idolatria. O papado, o anticristo, ele já fez tudo que era para ele fazer. A pergunta assim, Niégida, então, sendo assim, vocês se deixarão ser chipados ou receber marca na mão direita ou na... Não, a marca não é física, não tem como deixar. E chipado, eu tô hiper chipado, cara. Eu tô chipado no celular, eu tô chipado no cartão de crédito, eu tô chipado no cartão de débito. Eu devo sair na rua com uns 10 chips. Chipado, eu tô super chipado, mas não tem nada a ver com adoração, não tem nada a ver com salvação. Absolutamente nada a ver. Você tá, quem perguntou tá super chipado também. Ou a pessoa não tem celular, ou a pessoa não tem cartão de crédito, ou a pessoa não tem. Até acho que RG vai ter agora chip, tudo, né? QR Code, tudo é chip e QR Code. Chipado tá todo mundo. Não tem nenhuma pessoa no mundo que não tá. Celular não é corpo, mas celular você anda com o celular 24 horas por dia, você anda com o cartão de crédito 24 horas por dia. A Bíblia não fala nada de implante, é o Sacro Império Romano, nem existia implante nessa época. A marca da besta ela já se cumpriu plenamente. Agora as pessoas elas se libertam da marca da besta ou elas vão, infelizmente, serem condenadas. Então é isso, ó. A marca de Deus também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre teus olhos, ou seja, na tua testa. Nós vimos em Êxodo, nós vimos em Deuteronômio, nós vimos em Ezequiel, que o sinal de Deus marca a mão e a testa. Nós vimos que os judeus levaram o sinal de Deus literalmente, amarraram na mão e na testa. O sinal de Deus marca a mão e a testa. E o sinal da besta, ela faz a mesma coisa, só que ao invés de trazer a sã doutrina e como nós devemos adorar ao único e verdadeiro Deus, e nós devemos obrar de acordo com as leis de Deus, com a vontade de Deus, o sinal da besta é justamente o contrário. A pessoa passa a crer, ou seja, ela tem um sinal na testa, e a obrar, ou seja, ela tem um sinal na mão, de acordo com aquilo que foi ensinado pelo paganismo, que é trindade, batismo em títulos trinitários, morar no céu, imortalidade da alma, ressurreição dos mortos antes do toque da última trombeta, guarda do domingo ao invés do sábado, revogação da lei pela graça, comer animais imundos, rapto secreto, ressurreição de Jesus no domingo. Tudo isso são falsas doutrinas trazidas no paganismo que as pessoas têm, que envolve a questão de adoração. Nós vimos que a marca da besta está totalmente relacionado com a adoração, com a religiosidade, e isso é o verdadeiro sinal imposto pelo Sacro Império Romano. Vou tirar a tela do compartilhamento para a gente encaminhar para o encerramento. Só sobre o RVF16, a apostasia ela já se cumpriu no ano de 325 com o concílio de Nicéia, tá? Ele colocou essa passagem: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim se antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A apostasia se deu no ano de 325, concílio de Nicéia, e o homem do pecado foi o papado. Então essas duas coisas que o RF26 colocou já se cumpriram também. Meia-noite. Vamos para então, o encerramento? Sim, vamos lá. Pode encerrar, Gilberto. Obrigado, viu, pessoal? Muito obrigado. Acompanhem os nossos vídeos aqui no canal. Acompanhem os vídeos também no canal do Flávio. Tá bom, pessoal? A gente vai ficando por aqui e vou deixar as últimas palavras aí com o nosso querido Gilberto. Um forte abraço a todos vocês juntos e até a próxima live. Valeu! As últimas palavras é render toda a glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu vou ler aqui Salmo 115:1, que a gente sempre lê. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. E também uma passagem aqui que eu gosto de Apocalipse 4:11. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder,
porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. E Romanos 11:36, se eu não me engano, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então nós queremos agradecer imensamente a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos mais um pouco da palavra do Eterno, chamar pessoas para a verdadeira sã doutrina apostólica, tirar as vendas dos olhos, os tampões dos ouvidos, que Deus possa operar um milagre na vida de todos vocês, que o Eterno possa derramar sobre todos vocês sabedoria, entendimento, conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Eterno Deus, te agradeço em nome de Jesus. Amém.